Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje num domingo em que aconteceram fatos muito interessantes e significativos que dizem respeito à figura do ex-presidente da República e algumas figuras que estão no seu entorno. Ao julgarmos pela publicação que o ex-presidente da República fez hoje nas suas redes, ele já está dando como certa a ida dele ou para Bangu 8 ou para Papuda. A questão será apenas geográfica, porque a condenação está ficando cada vez mais clara. Alguns personagens que estiveram com ele vão agora à CPMI do dia 8 de janeiro. E o que dirão alguns desses personagens, como, por exemplo, o ex-general Heleno, aquele destemido ser, mas que teve agora uma crise de amnésia profunda. Porque também as redes sociais bolsonaristas, principalmente aquelas que eram ligadas à religião, estão absolutamente mudas. Todo mundo está calado. Por que não estão agora defendendo a figura do inelegível? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, enfim, participe dos nossos chats aqui e, se puder, também se inscreva no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem muita coisa interessante. Hoje eu comecei a conversar com vocês sobre qual será o futuro da PGR. E eu recebi já muitos comentários em relação ao nosso papo anterior sobre a saída do senhor Aras. E muitas pessoas, de fato, manifestaram assim, uma grande interrogação, né, do tipo de declaração que o senhor Augusto Aras anda fazendo, como nessa manchete aqui, né? Aras deixa a PGR em gestão marcada por arquivamentos. Nomeado e reconduzido ao cargo por Jair Bolsonaro, chefe do MPF, encerrou mais de 70 pedidos de inquérito contra o ex-presidente. Em sua defesa, ele passou a divulgar que também barrou cerca de 120 petições contrárias a Lula, seus ministros e familiares neste ano. Uma das perguntas que eu recebi foi: mas vem cá, o Lula também matou 800 mil pessoas, 750 mil pessoas? Qual é o grau de comparação? Qual é a simetria que o senhor Augusto Aras faz entre um assassino e uma pessoa que pode estar envolvida numa questão administrativa? Porque é só disso que poderia se tratar algum tipo de peticionamento agora em relação ao governo Lula. Porque se fosse alguma coisa mais grave do que isso, todos nós já estaríamos sabendo. E sendo uma coisa grave, o senhor Augusto Aras arquivaria, ele embarreiraria. Então, se ele está confessando que prevaricou num cargo alto da República Brasileira, no passado, escondendo mais de 750 mil mortos para baixo do tapete, junto com as suas famílias, o drama que nós vemos, agora ele está querendo fazer média, também ocultando problemas que estariam sendo colocados em relação ao governo Lula. Se é que isso está acontecendo. Então, ele errou grosseiramente, grotescamente, inaceitavelmente no passado, porque nós não vamos esquecer isso, e agora está errando de novo para justificar aquilo que ele fez de hediondo, né, ao esconder todas essas situações. Eu não podia deixar de fazer esse registro. Bom, e aí, passando para frente. Bolsonaro fez uma publicação no Twitter hoje, com o seguinte texto: segundo a Veja, o ministro, ele deve estar se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro quer vincular o 8 de janeiro a Bolsonaro e condená-lo fazendo a seguinte pergunta aos réus, entre outras. Abre aspas. Você acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Isso colaborou para sua ida a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? O Bolsonaro está reagindo, ele acha que não se deve fazer esse tipo de pergunta. Aliás, não é necessário que se faça pergunta, porque nós todos sabemos que essas pessoas só foram para lá em função do comportamento ativo e passivo, omissivo da figura do ex-presidente da República. Ou simplesmente, o que se poderia perguntar? Amigo, você no dia 8 de janeiro estava em casa feliz da vida e resolveu sair de casa para quebrar os prédios do Supremo, do Senado, da Câmara e o Poder Executivo, só de brincadeira, só de sacanagem? O senhor não estava inspirado por nada, simplesmente o senhor escutou vozes do além e resolveu fazer isso? Obviamente que não foi isso. Então, quando o Bolsonaro publica isso, ele já está dando a dica, né, de que ele está muito preocupado
com o contexto das coisas que estão acontecendo. Aliás, a maior parte dos réus que está presa e que estão respondendo a processo já deve ter falado muitas vezes que foram para Brasília justamente com base no discurso do ex-presidente da República, defender o Brasil contra o comunismo, defender Deus, defender a família, aquela história toda, né? Questionar o resultado das eleições. O que estavam fazendo essas pessoas? Estavam passeando ali? Elas não queriam uma ruptura institucional? Elas aceitaram a vitória de Lula? Então está muito claro, e esse tweet dele tem mais um texto aqui, né, mas não vale nem a pena a gente destrinchar muito isso. Fato é que essa é uma preocupação que ele está demonstrando que todos os caminhos estão o conduzindo ou para Papuda ou para Colmeia. A questão agora é só o processo, né, processualística. Muitas pessoas ficam aflitas, né? Mas quando isso vai acontecer, gente? Agora teremos uma mudança na Procuradoria-Geral da República, como eu tenho salientado aqui com vocês. E vai ficar muito mais fácil ou menos difícil cobrar o novo Procurador-Geral da República, porque nós estaremos num outro contexto político. Então é outra coisa, é um outro ambiente, não tem mais as ameaças, nem os discursos histéricos tentando fazer com que a justiça fique paralisada e que os processos não andem, como aconteceu na época do senhor Augusto Aras. Então, o ex-presidente da República está muito preocupado, né? E aí tem uma coisa, né? Hoje está uma coluna aqui no Estado de São Paulo, que faltou aqui, de repente, uma análise, né? Que eu quero compartilhar aqui com vocês. O texto é esse aqui, mostrando que essa turma que invocava Deus, essa turma está toda calada, toda desaparecida. O texto é: ligação entre política e religião nas redes enfraqueceu em 2023. A identificação do conservadorismo político com a fé evangélica apoiou o bolsonarismo, mas arrefeceu após a vitória de Lula. Por que esse fenômeno se deu? A matéria não diz isso, né? Eles apenas registram que o assunto política está meio que sendo escanteado por esse universo religioso. É porque eles mentiram muito. Em sua grande maioria, eles fizeram falsas profecias. Eles colocaram um destino aqui do nosso país que seria cáustico se houvesse a derrota do inelegível, do maníaco do Planalto. Só que isso aconteceu, houve a derrota, não tivemos aqui no Brasil a instalação do comunismo, a vida do povo mais pobre está concretamente menos pior, vamos dizer assim, está menos difícil em função dos programas sociais e em função também da diminuição do custo da cesta básica, enfim, de alguns insumos, né, do nosso dia a dia, e as perspectivas estão melhorando. Tem uma matéria aqui, um documentário da BBC, que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Eu não posso passar tudo, mas eu vou colocar só um trechinho aqui para a gente ver do que se trata, né? Ele tem o título de Profetas do Bolsonarismo, como a religião foi usada no dia 8 de janeiro. Vamos ver aqui se está conectado direitinho, gente, para passar esse trecho para vocês aqui. É muito interessante, tá? Vamos lá. E no evangélico, no plenário do Senado. Parecia até uma igreja em dia de culto. Vídeos como esses me fizeram questionar como a religião foi usada no movimento que tomou de assalto as sedes dos três poderes. Em busca de respostas, eu encontrei uma espécie de mundo paralelo nas redes sociais. Não é difícil achar ali pessoas que se apresentam como pastores e que misturam religião e política. Então eu quero que você deixe o seu like para que você receba o recado de Deus que eu tenho para você que mora num país chamado Brasil. Mas o que chamou minha atenção foi um grupo de pregadores que na maioria das vezes nem sequer tinha templo físico e usava as redes sociais para alcançar milhões, pregando uma guerra santa contra adversários políticos. Não somente marchem! Marchem, marchem, marchem! Durante seu governo, Bolsonaro se aproximou bastante de líderes evangélicos influentes. Mas depois que ele perdeu a eleição, esse universo começou a apresentar fissuras. Enquanto alguns pastores de grandes igrejas disseram que torciam pelo sucesso do Lula, uma parte das lideranças evangélicas não quis recuar e engrossou o movimento que contestava o resultado da eleição. E aí, gente, a matéria aqui é muito interessante, né? Ele vai colocando, inclusive, a participação desses religiosos, inclusive nas paralisações, inclusive no dia 8 de janeiro, quando eles foram às suas redes, dizer que aquilo era um sinal, que de fato as coisas iriam mudar aqui no Brasil, enfim. Mas no final da história, todos eles ficaram absolutamente desmoralizados.
porque a pregação do pânico moral, do pânico vermelho, do pânico político foi muito intensa. Então agora eles perderam completamente esse discurso, não tem como mais eles fazerem algum tipo de pregação para dizer que o escolhido, o Messias, é essa figura que vai terminar na cadeia. Como o próprio Messias, entre aspas, já está vislumbrando que irá para a cadeia, então todas as pessoas estão vendo, os crimes estão surgindo lentamente, as falsas crenças que essas pessoas tinham, para muitas delas estão ruindo, os castelos de areia estão sendo dissipados, e agora, com os processos criminais expondo uma série de situações, vai ficar mais complicado, né, para essa gente toda achar que o Bolsonaro estava livre de alguma coisa. Uma das pessoas que vai depor lá na CPI na terça-feira é o general Augusto Heleno, que ele confirmou o depoimento à CPMI do dia 8 de janeiro. A questão é a seguinte, vocês acham que tem algum bolsonarista que vai chegar por uma CPMI e vai confessar que estava querendo conspirar? O discurso deles é o seguinte, não, o Bolsonaro sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição, porque na cabeça deles, dar o golpe contra o povo brasileiro estava previsto dentro da Constituição brasileira. O Heleno vai dizer lá, ele já deixou isso já nas entrelinhas, que ele acha que não teve tentativa de golpe, porque simplesmente o golpe não aconteceu. Se não aconteceu, para ele, não teve absolutamente nada. O que teve ali foi aquilo que a gente começou a dizer na abertura do nosso encontro aqui, né? As pessoas estavam em casa, de repente elas receberam vozes do além, de repente algumas coisas aí que esses falsos profetas estavam dizendo, né? E resolveram, unidas, saírem como se fossem zumbis possuídos para quebrar os prédios públicos, para criar um pânico, para a intervenção das suas armadas, para implementar uma ditadura com o retorno da figura do inelegível. Essas situações, gente, estão cada vez mais documentadas nesses processos todos, e isso tudo, como eu disse para vocês, acarretará a ida da figura do ex-presidente da República para onde ele merece ir, que é uma cadeia, ou seja, Bangu 8 ou a Papuda. O lugar que for menos quente, né? Está muito quente ultimamente, provavelmente ele vai escolher um lugar que a temperatura não seja tão calorenta, né? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e vamos seguir em frente nas nossas considerações sobre tudo que está acontecendo no Brasil, tá bom? Um grande abraço, tchau!